Mas aí já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história está no livro, tudo. Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos, pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual, mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo. Tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, eu pelo menos estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então, ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer Devia com que colocar, né? Devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confisco. Depois do Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter. Muito bem. Depois nós tivemos um outro presidente, que foi... Como é que era o nome dele? O do topete? O Itamar? Itamar Franco. Né? Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ele criou uma fantasia que os brasileiros não fazem ideia de quanto tinha de lantejoias essa fantasia. Ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Né? Porque você precisava de um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve oportunidade. E depois ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, né? Porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os 4 anos, que ele apoiaria o Itamar Franco, e não honrou acabou sendo contemplado com mais um mandato, não é isso? E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no país, chamado Adib Jatene. Ele convocou Adib Jatene para ser ministro da Saúde e brigar para instaurar a CPMF, que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Está entendendo? Aí depois vieram os outros. Veio quem? Veio Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa desculpa de falar, eu não sabia. Esse foi sempre
o mote dele, né? Aí veio a Dilma, mais 6 anos. O país suportou isso. Então você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. Está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. Então, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem, o Bolsonaro tentou alterar essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. E é isso hoje que nós temos o quê? O nosso governo examinando à luz do social, tá certo? E examinar à luz do social, você faz o quê? Você dá o peixe, você não ensina a pescar. Então nós vamos ter que conviver mais 4 anos com essa política de você ficar dando o peixe. Quando eu digo dar o peixe, quer dizer, então esse governo começou fazendo rir, né? Não é fazendo você alimentar um sentimento de esperança para um aumento nos meios econômicos. Então, de onde é que vai se tirar dinheiro para dar todo esse benefício social? Se não do povo brasileiro. Daqueles que são os que geram riqueza. Entendeu? Então, a gente precisa torcer e rezar para que esses 4 anos passem rápido. Eu ia dizer, então, estamos lascados. Tá certo? Uma perspectiva otimista. Não, eu tenho uma perspectiva realista, na minha sim. opinião. Não, tá Tá certo. Eu entendendo? concordo. Tá Porque brincando. você veja bem, você pega quais são os acenos que você tem em termos de economia. Os juros altíssimos, a inflação alta, está entendendo? Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta do Como? milhão. Então, aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes.
e não para gestores incompetentes como é o governo.